Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos tratar um pouquinho de justiça. E eu pergunto a vocês, Deus é justo? Claro que se olharmos para as questões que nos traz Jesus, a cada um segundo suas obras, evidentemente a ação de Deus em relação a nós tem um processo de justiça. Há um equilíbrio nesse processo. Então não há problema nenhum de entendermos que Deus é justo. Da mesma forma que alguns se questionam, Deus perdoa ou não perdoa? Se você entende que Deus perdoa porque nos oferece novas oportunidades aos filhos fracassados, equivocados, Deus perdoa. Se você entende que para perdoar é preciso ser ofendido, Deus não perdoa, ele não se ofende. Da mesma forma, a justiça. Deus é justo nesse aspecto de que ele oferece a nós, de acordo com as nossas obras, há um processo de justiça. Mas se entendermos a justiça, uma relação bilateral, aonde há uma troca, por exemplo, você realiza um trabalho e espera em troca um pagamento. Se a pessoa te paga pelo trabalho, é justo. Houve um processo justo. Se a pessoa te paga menos que você merece, houve uma injustiça. Se a pessoa não te paga, há uma injustiça. Se você recebe o salário, mas não trabalha, há um processo de injustiça. Então, a justiça está associada neste processo bilateral. Eu faço alguma coisa e tenho de volta aquilo que preciso. Então, há uma troca. Eu produzo um equipamento numa indústria, por exemplo, se eu sou um empresário, dono de uma indústria, alguém precisa desse equipamento, compra o equipamento e me paga por ele aquilo que é justo para que eu mantenha a minha empresa e continue produzindo. Mas se eu, como empresário, elevo esse preço de uma forma muito alta em função de uma necessidade premente sua, isto não é justo. Então, a justiça requer, para que ela funcione, um processo de bilateralidade, aonde haja uma troca, de uma relação mútua. E aí, então, eu quero crer que Deus, nesta relação nossa, com Deus não há justiça. Como entendermos essa justiça? Deus nos oferece tanto. O que nós oferecemos? Nós podemos, por acaso, oferecer alguma coisa a Deus que Ele precise? Nada. Então, nós não podemos oferecer nada a Deus. Deus requer algo. Ele deve alguma coisa para nós? Ele nos deve algo que nós temos que cobrar? Nada. Portanto, Deus nos oferece tudo o que precisamos e não nos deve nada. Portanto, não há um processo de justiça nesta relação, nós os filhos com o nosso pai. Da mesma forma que não há um processo de justiça, nós os pais com os nossos filhos. Os pais cuidam, investem nos filhos, fazem de tudo para o seu desenvolvimento, para que se tornem seres de bem, homens de bem, e recebem o que de volta? Normalmente não dependem de nada dos filhos. Nós costumamos dizer que investir em filhos é um investimento a fundo perdido. Né? É claro que, eventualmente, os pais podem ter uma necessidade na velhice ou coisa desse gênero, e aí precisar que os filhos, sendo justos, gratos, retribuam aos pais. Mas a Deus há uma situação que a gente precise retribuir algo a Ele. Deus é Pai, investe e oferece tudo para nós, os seus filhos. E não nos deve nada. Então, da onde vem esta ação de Deus em relação a nós? Do amor. Deus nos oferece o amor. No caso de nos oferecer aquilo que precisamos em nome do amor, mesmo sendo nós filhos, às vezes, equivocados, fracassados, imperfeitos, que não cumprimos a sua lei, que desrespeitamos a sua lei, tudo o que Deus nos oferece em nome do seu amor, que poderíamos particionar este amor de Deus e chamarmos de misericórdia.
Então, o que recebemos de Deus não é por um processo de justiça, de troca. O que recebemos de Deus, recebemos pela sua misericórdia. Então, cabe a nós olharmos com mais profundidade esta relação com Deus. É sairmos daquela ignorância e partirmos para as verdades que nos libertam. Então, muitas vezes, nós queremos cobrar coisas de Deus. Eu fiz alguma coisa, deveria ter isso. Deus nos deve alguma coisa? Se nós analisarmos tudo o que temos, provém numa única direção. Nós não devolvemos nada do que Deus nos dá a Ele. Ele não precisa, por ser o proprietário de tudo, o dono de tudo e ter o que quiser. Então, Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. Então, o que ele nos oferece, vamos mudar a nossa visão. Não é por justiça, é por misericórdia. Por ser um pai que ama e investe em seus filhos. Então, cabe a nós, como filhos, não cobrarmos justiça de Deus na nossa direção. Entendermos que tudo o que recebemos dele é para o nosso desenvolvimento, é investimento do Pai que investe em seus filhos, nós, os espíritos, para o seu desenvolvimento, para os seus desenvolvimentos, já que estamos falando de toda a humanidade. Então, Deus investe em nós. Então, tudo o que Ele nos oferece tem a finalidade do nosso crescimento, inclusive a dor. A dor é para nos colocar no caminho de volta. Alguém que descumpriu a lei está na prisão. A prisão é uma dor. A causa é o descumprimento da lei. Então, a dor que Deus nos oferece é para que caminhemos na direção das suas leis, na direção dos ensinamentos de Jesus e assim por diante. Então, mesmo diante da dor, está presente a misericórdia divina, orientando, corrigindo e encaminhando seus filhos para o seu desenvolvimento. Então, precisamos aprofundar esta compreensão. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, de Jesus. É aprofundar o entendimento mais profundo sobre esta relação, já que para isso precisamos aprofundar o entendimento mais detalhadamente de Deus, que já falamos em programas anteriores sobre Deus. Então, o que nos cabe? Procurarmos aprender as lições que Deus nos oferece no dia a dia, mesmo com a dor. Ela encerra uma lição. Que Deus quer que eu aprenda com isso. E já que isto tudo provém da misericórdia divina, da bondade divina, do amor de Deus que é incondicional e infinito, cabe-nos também demonstrar a Deus a nossa gratidão por tudo o que Ele nos oferece. Então devemos ser gratos a Deus. Gratos não só nas palavras, quando oramos, quando nos dirigimos a Deus, mas também agradecer a Deus nas nossas relações enquanto irmãos que o somos. Porque é isso que Deus espera de nós. Que sejamos coautores com Ele na sua obra. Cada vez mais possamos ser cooperadores de Deus na prática do bem. E então, se temos que ser gratos a Deus, muitas vezes o somos nas preces, nas nossas falas, mas somos gratos a Deus nas nossas relações com os nossos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Então, precisamos ser gratos a Deus, estabelecendo uma boa relação com os nossos irmãos na jornada terrena e assim por diante. Como é ser gratos, independentes dos nossos postos, independentes das nossas hierarquias, daquilo que temos de facilidade ou de benefício que Deus nos oferece, sermos gratos a Deus, auxiliando, amparando e convivendo harmonicamente, pacificamente com nossos irmãos. Quem nos deixa muito clara esta situação de gratidão e reconhecer a grandeza divina, lembramos uma obra, Santo Agostinho, na sua obra Confissões. Ele destaca nessa obra o reconhecimento de que tudo provém da misericórdia divina para seus filhos. Sejamos gratos a Deus, agindo com amor,
com paciência, com tolerância, com compreensão entre nós, irmãos. Continue assistindo ao nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, disponível agora no YouTube.